Bom, sobre esse assunto da PEC, Marina e eu vamos conversar agora com o deputado Silvio Costa Filho. Deputado, bom dia. Muito obrigada pela participação aqui no Em Ponto. Bom dia a você, bom dia Marina. Um prazer participar desse encontro. Deputado, a gente viu no jornal hoje, Estado de São Paulo, dizendo que inclusive a PEC já poderia ser protocolada hoje. A gente, claro, não tem essa confirmação. Eu queria saber se o senhor acredita que do jeito que está, a PEC conseguiria ser aprovada? Qual é a principal preocupação dos parlamentares a respeito dessa PEC? Olha, primeiro é importante a gente realçar que o presidente Lula acertou quando escolheu o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para poder tratar e coordenar a transição. O presidente Alckmin ele dialoga bem, né, com o setor produtivo, ele tem credibilidade junto ao Congresso Nacional e isso tem dado muita serenidade, equilíbrio para que a gente possa fazer esse debate dentro do parlamento brasileiro. Segundo, a movimentação assertiva, né, do PT e de setores hoje da esquerda, do apoio à candidatura à reeleição de Arthur Lira, sem dúvida alguma, isso está dando muita tranquilidade dentro do parlamento brasileiro, porque a gente vai tratar na Câmara Federal especificamente da PEC, e não vai estar contaminado com a pré-campanha a presidente da casa. O sentimento hoje é de apoio à reeleição do presidente Arthur Lira, que tem tratado os temas de interesse do país com muita responsabilidade dentro do parlamento. Então, o presidente Arthur hoje ele consegue unir desde deputados da direita a deputados da esquerda. Então, isso também tende a ajudar a fazer com que essa PEC ela possa avançar dentro do Congresso. O que a gente tem defendido, e é essa orientação do presidente nacional do nosso partido, Marcos Pereira, que é um democrata, ex-ministro, tem experiência pública, sabe a importância dessa PEC para o Brasil, e o que a gente precisa discutir, de fato, é o tamanho dessa PEC. Por quê? Porque ela trata não apenas do Auxílio Brasil, que é o novo Bolsa Família a partir do próximo ano, que amplia para R$ 600, mais os R$ 150 para as crianças até 6 anos, a PEC ela não trata apenas disso, que é fundamental para o Brasil, para ajudar as famílias brasileiras, para ajudar na paz social, mas ela trata também de temas como investimento público. Eu digo sempre que eu sou um defensor dos programas sociais. Eu defendo o Bolsa Família, o Pronatec, o ProUni, o Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos. Todos são programas importantes. Mas o maior programa social do Brasil é emprego e renda. E é isso que traz dignidade para as pessoas. E quando a gente trata de investimento público hoje no Brasil, e a PEC coloca lá 23 bi, o Brasil hoje é um dos países da OCDE que menos fazem investimentos. E é fundamental que o Congresso possa ter essa sensibilidade e o governo, a gente voltar a investir em portos, aeroportos, rodovias, estradas, investimentos. Então, tratar na PEC de investimento público, isso é fundamental para a retomada do emprego e renda no Brasil. Segundo, o Minha Casa Minha Vida, que é um programa exitoso no Brasil, no ano de 2022 agora, o governo está investindo em torno de 3,9 bilhões de reais. E no orçamento de 2023 só tem 34 milhões, ou seja, é um dinheiro, é um programa que pode ser extinto caso a gente não dê um tratamento nessa PEC que a gente está discutindo. Segundo, farmácia popular, medicamento à população pobre, à sociedade. O orçamento de 2022 foi em torno de 2 bilhões de reais para a farmácia popular. O que tem para 2023 é 800 milhões de reais, além da necessidade do reajuste do salário mínimo, além da necessidade de outros programas que são fundamentais para o Brasil. Então, é preciso que a gente tenha muita serenidade com esse debate, que a gente possa preservar o equilíbrio das contas públicas, mas que a gente possa ter responsabilidade com a agenda do desenvolvimento do Brasil. Porque, Marina, é importante registrar que o Bolsonaro ele furou o teto em 750 bilhões de reais no ano de 2020 e 2021,
2022. A sinalização agora que o novo governo quer é de 198 bi, mas a gente precisa, caso venha aprovar uma PEC desse tamanho, a gente precisa avançar numa nova regra fiscal, a gente precisa ter responsabilidade com o ajuste das contas públicas. Agora, os republicanos, né, liderado pelo presidente nacional Marcos Pereira, vai iniciar o diálogo, né, com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, vai fazer o debate dentro do Congresso, vai debater internamente, mas o intuito do partido hoje é o intuito colaborativo de ajudar o Brasil nesse momento. O que a gente vai discutir é o tamanho dessa PEC, 198, 635, 140. O mais importante nesse momento é unidade para ajudar o Brasil. Deputado, bom dia, obrigada pela sua participação. O senhor estava falando aí justamente na importância do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, né, nas conversas com os partidos, nas conversas com empresários também. Como é que é a relação do Republicanos com o presidente Lula? E a outra questão é como é que vai ser a relação do Republicanos com o governo. Vocês ontem tiveram uma reunião da bancada e decidiram que vão ter uma postura independente, mas isso já é um aceno ao futuro governo? Olha, eu acho que é um aceno de diálogo, né? Para se fazer justiça, o presidente Marcos Pereira ele tem responsabilidade cívica com o Brasil e ontem foi uma reunião muito positiva da bancada. A bancada fechou questão na independência, uma independência construtiva, desde que nós possamos votar pautas de interesse do Brasil. É importante que a gente vote a PEC, mas desde que ela possa ela possa ser construída dentro de uma agenda fiscal, até porque o mercado ele vive de previsibilidade e, sobretudo, confiança. O que o novo governo precisa apresentar é a confiança e a previsibilidade que o mercado precisa para saber o tamanho do impacto fiscal para os próximos anos. Por quê? Porque com isso a gente vai trazer mais investimentos internacionais. Eu falava com o presidente do Banco Central, Roberto Campos, o mundo, Marina, tem quase 13 trilhões de dólares à procura de investimento. E o Brasil é uma janela de oportunidades em energia, petróleo e gás, infraestrutura. Então, na hora que a gente tem previsibilidade e mostra o equilíbrio das contas públicas para a gente poder preservar mundialmente a nossa nota de crédito, a gente vai, sem dúvida alguma, trazer cada vez mais investimentos para o Brasil. E o republicano terá uma postura de diálogo, uma postura de querer, de fato, poder ajudar o Brasil. Então, temas como a PEC, como a reforma tributária, né, como a reforma administrativa, temas que possam ajudar no estímulo do crescimento econômico do Brasil, eu não tenho dúvida que vai contar com o apoio dos republicanos, que têm procurado, de forma transparente, dialogar com muita serenidade com todos. E para fazer justiça, o presidente Marcos Pereira, ele sempre teve um bom diálogo com a esquerda. Tanto é que, na sucessão de Rodrigo Maia, o nome do presidente Marcos ele foi lembrado como alternativa do próprio PT, de partidos da esquerda, do PSB, para ser uma alternativa na sucessão de Rodrigo Maia. Então, nesse momento, a gente precisa de muito equilíbrio, serenidade para ajudar o Brasil. As eleições já se findaram, é hora de olhar para frente e construir um Brasil mais justo e mais solidário para a sociedade brasileira. Sem dúvida, deputado, vou aproveitar o fato de o senhor ter citado a palavra diálogo aí, porque o senador Renan Calheiros disse que sem diálogo fica muito difícil. No entanto, a gente vê uma pressão muito grande do presidente da Câmara, Arthur Lira, com relação à manutenção de emendas. A gente sabe que passa pelo diálogo, mas também pela negociação. Republicanos, hoje, a bancada para 2023 aí, elegeu 41 deputados. A articulação é necessária. Qual a avaliação do senhor? O diálogo vai ser maior ou a negociação em si? Olha, meu avô dizia que quem ouve erra menos. O grande desafio do governo é, sem dúvida alguma, ouvir mais e dialogar mais com o setor produtivo, com o Congresso Nacional, com o Poder Judiciário, a gente poder construir
a paz institucional que o Brasil precisa. Eu acho que essa, sem dúvida alguma, tem que ser uma característica do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Para fazer justiça, né, o presidente Alckmin, a ex-senadora e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o próprio Mercadante, tem procurado dialogar com todos. E o espírito que a gente tem observado hoje dentro da Câmara Federal, isso de forma suprapartidária, eu tenho conversado com muitos líderes, conversado com o presidente Arthur Lira, conversado com senadores. O ambiente hoje é um ambiente colaborativo. A gente percebe que o sentimento quase que generalizado é de ajudar numa construção de uma PEC, né, que a gente possa, de fato, pensar no equilíbrio das contas públicas, mas que a gente possa sanar essas dificuldades de investimento, de programas sociais, de poder valorizar o salário mínimo, porque tudo isso volta em crescimento. Na hora que você investe no Minha Casa Minha Vida, você está gerando emprego, está gerando renda. Na hora que você aumenta o salário mínimo, você está movimentando a economia, porque o setor de serviços ele tende a crescer mais, gerando emprego e renda para a população. Então, é essa sensibilidade que o Congresso Nacional precisa ter. Eu estou muito confiante que, ao final, a gente vai construir um texto possível que venha ajudar o Brasil. Mas é importante, né, na nossa avaliação, e eu falo isso do ponto de vista de uma avaliação também pessoal, é que o governo do presidente Lula ele precisa, o quanto antes, dentro do possível, apresentar o ministro da Economia, o ministro da Fazenda. Por quê? Porque é o próprio ministro que vai, nesses próximos 30 dias, dialogar com o Congresso, dialogar com o mercado, dialogar com as instituições, porque é fundamental que esse ministro ele possa validar essa PEC ao final, que será construída dentro do Congresso Nacional. Eu já vi matérias nesse sentido, né? O próprio presidente Alckmin me parece que tem essa avaliação. Alguns atores aí do próprio governo, do novo governo, já defendem isso, que seja apresentado o ministro da Economia para ele poder ser, naturalmente, o avalista da construção dessa PEC, né, ao lado de todo o governo, para que a gente possa avançar bem nesses próximos 4 anos. Deputada, a gente sabe que a PEC, do jeito que está, né, o anteprojeto, ele não vai ser aprovado, vai ser bastante enxugado. Qual é o limite que o senhor acha razoável, assim, em termos de o tamanho da licença para gastar e qual é o período que o Auxílio Brasil, Bolsa Família, deve ficar fora do teto de gasto? O que seria razoável nessa conversa com o Congresso, até pelo calendário apertado, né? Aprovar tudo até o dia 17 de dezembro? Olha, o número que se fala hoje, né, que passaria com mais tranquilidade, mantendo o Auxílio Brasil, mantendo o Bolsa Família, o novo Bolsa Família dentro do teto, é em torno de 145 a 150 bi. Mas tudo isso tem que ser discutido dentro dos partidos, né, com os líderes. O mais importante é que a gente tenha a aprovação dessa PEC, né, ampliando investimentos também, e o Bolsa Família, como também a gente precisa que seja desenhado para os próximos anos novas fontes de financiamento, porque a gente vai ter problemas, Marina, sérios nesses próximos 4 anos. Eu falava com o presidente do Concefaz, doutor Décio Padilha, que é secretário da Fazenda, e os estados no próximo ano vão perder aproximadamente 35 bilhões de reais. Muitos estados terão dificuldade de poder prover investimentos e até pagar suas contas. Por isso que a gente precisa, e eu coloquei isso para o presidente Arthur Lira, para alguns deputados que falei da equipe de transição, colocar na ordem do dia a necessidade de um novo pacto federativo para o Brasil, que de fato a gente possa retomar investimentos e fortalecer, né, a saúde financeira dos estados e municípios. E é importante que, ao final da transição, a equipe possa também apresentar uma agenda legislativa ao Congresso. Quais são as prioridades do primeiro ano do governo do presidente Lula? É a reforma tributária, a reforma administrativa, né? Como é que a gente vai poder
melhorar os programas sociais no Brasil, como é que a gente vai avançar na agenda de retomada do investimento no país, através de parcerias público-privadas, como é que a gente vai trazer mais os agentes econômicos para prover investimentos no Brasil. Eu defendo que a gente avance nessa PEC, mas que também a equipe de transição ela possa avançar desde já em apresentar sugestões de temas para que a gente possa debater e dialogar dentro do Congresso. Você sabe que a gente avançou na Previdência no governo passado, mas reforma tributária, administrativa, entre outros, ficaram pelo meio do caminho. Mas eu estou muito confiante que a gente vai ter um Congresso responsável, colaborativo e que, de fato, pense o Brasil.